infelizmente. Pronto, ok. Então, queridos, vamos sentar em posição confortável e tentar ver se a gente medita hoje. Desculpem. We'll pause from the text now, and I invite you to find a comfortable position. You could be lying down, you could be sitting upright, cross-legged, or in a chair, for one 24-minute session. Agora nós vamos dar uma pausa no texto. E o Lama, então, nos convida a adotar uma postura confortável. Você pode se deitar se você quiser, mas nós vamos fazer uma prática de 24 minutos agora. Many of you are familiar with the meditation we're about to begin, but I would invite you to approach it as if for the first time, because it actually could take you a full year to master what I will teach in these 24 minutes. And it will provide the foundation for all of your meditations from now until you achieve Rainbow Body. Então, muitos de nós podemos estar familiarizados com a prática que o Lama vai guiar agora, mas ele nos convida a fazer essa prática como se ela fosse feita pela primeira vez. Porque, na verdade, essa prática pode levar 1 ano para nós realmente ganharmos domínio sobre ela. E ela é a fundação para a nossa prática até atingirmos o corpo de arco-íris da grande transferência. So in a comfortable position with your spine straight, let's begin. Então, numa postura confortável, com a coluna ereta, nós vamos começar. We've already laid the foundation of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha and the Guru, and arouse bodhicitta as our motivation for this practice. Então, nós todos já estabelecemos a base, fundação para essa prática. Nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma, no Guru, e nós estabelecemos a bodhicitta como uma motivação para essa prática. And with this motivation, I invite you now to let the locus of your awareness descend from where you probably feel you're located right now, up in your head, descend down into the body. Com essa motivação, nós então permitimos que a localização da nossa consciência, que nesse momento possivelmente está na região da cabeça, nós permitimos que a consciência desça pelo espaço do nosso corpo. Let your awareness descend right down to the ground, where your body is in contact with your yoga mat, with your chair, your meditation cushion. Deixa a consciência descer pelo espaço do seu corpo até o ponto de contato do corpo com o tapetinho de yoga, com a cadeira, com a almofada. Without visualizing your body, without thinking about anything, simply be present with these tactile sensations of the earth element, sensations of solidity and firmness, where your body touches the ground. Então, sem visualizar coisa alguma, nós permitimos que a consciência desça até o contato com o elemento terra, com essa sensação de firmeza, de solidez. And then without again visualizing the body, simply allow your awareness to permeate this whole field of somatic sensations. Novamente, sem visualizar o corpo, nós simplesmente permitimos que a consciência permeie todo esse campo somático de sensações do corpo. Like sheet lightning illuminating the sky, let your awareness permeate this entire space of tactile sensations. Como a luz de um relâmpago que ilumina todo o espaço do céu,
Deixa a consciência permear todo esse espaço do corpo. And deeply relax your body, releasing tension, releasing constriction. E relaxe o corpo, solte toda a rigidez, toda a tensão. Soften all the muscles of your face. Relaxe todos os músculos do rosto, Soften your eyes. relaxe os olhos. And rest your body in a posture of comfort and ease. E deixe o corpo descansar numa postura confortável, à vontade. And whether you're lying down or sitting upright, let your spine be straight, and at least psychologically adopt a posture of vigilance, of clarity, being wide awake. E quer você esteja deitado ou sentado numa cadeira, deixe a coluna bem ereta e adote internamente, psicologicamente, uma postura de vigilância, de alerta, de desperta. In this way, you settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. E assim, você estabelece o corpo no seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. And then, in order to settle the inner speech of your mind, the inner chit chat, in its natural state of effortless silence, let your respiration settle in its natural rhythm. Então, agora, para estabelecer a fala interna, essa conversa interna, num estado natural de silêncio sem esforço, estabeleça a respiração no ritmo natural. You allow it to settle by relaxing so deeply with every out-breath. Você deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural, relaxando bastante profundamente com cada expiração. With every exhalation, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them vanish into this space of awareness. Solte todo pensamento, imagem que surgir na sua mente, deixe que eles desapareçam no espaço da consciência. With every out-breath, relax more and more deeply. Em cada expiração, relaxe cada vez mais profundamente. And without pushing the breath out, release it completely with every exhalation. Sem expulsar o ar, solte completamente o ar a cada expiração. With your mind very silent, simply allow the next breath to flow in effortlessly. E com a mente bem quieta, simplesmente permita que a próxima inspiração entre. Not impeding the inflow, not pulling the breath in. Let it effortlessly flow in, whether it's long or short. Let the breath flow in naturally. Sem impedir que o ar entre, sem puxar o ar, simplesmente permita que a inspiração aconteça sem esforço, seja ela curta ou longa. As if you were having an out-of-body experience, simply witness the body breathing without controlling or interfering with the respiration in any way. E como se você estivesse tendo uma experiência extracorpórea, apenas testemunhe a respiração acontecendo, o ar entrando e saindo sem nenhuma interferência, de forma alguma.
And then we turn even more inward to the mind and rest your mind utterly loose and relaxed. E agora nós nos dirigimos mais para dentro ainda. Nós relaxamos a mente, deixamos a mente bem solta, bem clara. Let your awareness come to rest right where it is, without directing it outwards or inwards or anywhere at all. Deixa a consciência repousar exatamente onde ela está, sem dirigir nem para dentro e nem para fora. Simply be aware of being aware. Simplesmente tome consciência de estar consciente. It in fact takes no effort at all to be aware of your own awareness, because you're already aware of being aware without trying. Na verdade, isso não demanda nenhum esforço, tomar consciência de estar consciente, porque de fato, na verdade, nós já estamos conscientes de estarmos conscientes. So withdraw your attention from all appearances to the mind and simply rest at ease in the awareness of awareness. Então, simplesmente recolha toda a sua atenção de tudo que surge para a mente e repouse simplesmente na consciência de estar consciente. Just rest there. Awareness resting in its own place, holding its own ground. Apenas repouse, deixe a consciência descansar na própria base, se sustentando na própria base. Rest there without being distracted outwards, either to any appearances to your five physical senses or to appearances arising in your mind. Rest without distraction. Descanse sem se distrair com as aparências externas para os 5 sentidos e nem com as aparências internas que surgem para a mente. Apenas descanse. Thoughts and other activities of the mind will certainly continue to arise. Os pensamentos e as outras atividades da mente certamente continuarão surgindo. Let them arise, Deixe que surjam, but without appropriating them, without grasping to them. mas sem se apropriar deles, sem se fixar a eles, Without identifying with them. sem se identificar com eles. Rest your awareness without distraction outwards to appearances and without grasping to any of these subjective activities of the mind. Simply be present with them without appropriating. Simplesmente descanse sem se distrair com as aparências externas e sem se fixar às atividades internas. Simplesmente esteja presente com todas elas, descanse. When your awareness is free of distraction and grasping, it is naturally still. Quando a consciência está livre de distrações e fixações, ela é naturalmente quieta. It is naturally luminous, clear and bright. Ela é naturalmente luminosa, clara, brilhante. In that way, settle your mind in its natural state, relaxed, still, and clear. E assim estabeleça a mente no estado natural, relaxada, quieta e clara. And now, while continuing to rest in the stillness of your awareness, just peripherally, note the rhythm of your respiration. E repousando continuamente na quietude da consciência,
perifericamente apenas note o ritmo da respiração. You don't need to direct your attention to the body or to the breath. Você não precisa dirigir a atenção para o corpo ou para a respiração. Let your awareness rest right where it is, open and spacious. Deixa a consciência permanecer exatamente onde ela está, aberta e espaçosa, Self-illuminating, self-knowing. iluminando a si mesma, conhecendo a si mesma. And observe how the rhythm of the respiration rises up to meet you without your needing to go looking for it. Perceba como o ritmo da respiração vem ao seu encontro, sem que você precise sair em busca dele. Without effort. You're aware when the breath is flowing in, when it's flowing out. Sem esforço, você sabe quando o ar está entrando e quando ele está saindo. Now go deeper. With every out breath, more and more deeply, more and more subtly, relax your body. E agora vá mais profundamente. A cada expiração, relaxe mais profundamente o corpo. Relaxe da forma mais sutil. With every exhalation as you come to the end of the out breath, let your mind be very still, non-conceptual. No finalzinho de cada expiração, deixe a mente ficar bem quieta, não conceitual, livre de conceitos. And closely observe that rhythm of the respiration as the breath is fully exhaled. E simplesmente observe, de forma bem quieta, o ritmo da respiração quando a expiração termina. And following the end of the out breath, there may be a pause, or maybe not. E talvez após o fim da expiração haja uma pausa, talvez não. Sooner or later, that next breath will flow in, and it will do so effortlessly. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração irá entrar. E você apenas permite que ela entre.
as your body, speech, and mind more and more deeply settle in their natural state, your body will need less oxygen. E à medida que o corpo, a fala e a mente se estabelecem mais profundamente nos seus estados naturais, o corpo precisa de menos oxigênio. Consequently, your breath will become shallower. E como consequência, sua respiração vai se tornar mais superficial. Not inhibit the breath in any way. Não iniba a respiração de nenhuma maneira. Also, don't give any effort to breathing in or out. Mas também não faça nenhum esforço para inspirar e expirar. And you will know that your breath has settled in its natural rhythm. When it becomes so shallow, it's almost imperceptible. Você então saberá que sua respiração se estabeleceu no ritmo natural quando ela se tornar tão superficial que vai ser difícil percebê-la. See for yourself, when your respiration has now settled in this natural, sustainable rhythm, the breath is shallow. E veja por The frequency of your respiration may settle into a rhythm of about 2 seconds during in-breath, 2 seconds during out-breath. See for yourself. E veja por si mesmo que quando a respiração se estabelece num ritmo natural e sustentável, a frequência da respiração é mais superficial. Veja por si mesmo se ela não se acontece em 2 segundos na inspiração e 2 segundos na expiração. Don't try to make it so. Não tente fazer com que isso seja assim. Don't try to make your breath short Não tente fazer com que a respiração seja mais curta or shallow. ou mais superficial. As your breathing gradually settles in its natural state, sometimes the in-breath may be long, sometimes short. The body will work itself out. The body will balance itself by way of the respiration. Let it be. Simply observe it without intervention. Quando a respiração se estabelece no ritmo natural, às vezes ela é longa, às vezes ela é curta. O corpo busca seu próprio equilíbrio sozinho. Você não precisa interferir, apenas testemunhe. Natural rhythm is the key. Esse ritmo natural é a chave To settling the body more and more deeply in the state that is relaxed, still, and vigilant. É a chave para o corpo se estabelecer mais profundamente no estado natural, relaxado, imóvel e vigilante. And to settling your awareness in a sustainable way that is relaxed, still, and clear. Para que a consciência se estabeleça de forma mais sustentável, relaxada, quieta e clara. Well,
respiration to settle in its natural rhythm. Então, permita que a respiração se estabeleça no ritmo natural. And continue to rest effortlessly in this self-illuminating, self-knowing flow of awareness. E continue repousando nesse fluxo de consciência que se auto-ilumina e autoconhece. Tá me ouvindo, Alexandre? Deixa o pessoal voltar. Essa prática é muito boa. Estabelecer uma calma e ajuda a gente, né, a entrar realmente nesse processo. Ele dá uma instrução bastante também em relação à respiração, né? Isso é bem legal, porque acalma bem, assim. É uma prática preciosa para a gente cultivar, fazer e depois, né, tomar, assim, ter domínio sobre ela, assim, não precisar do áudio, né, do Lama, né? Algum comentário? Antes da gente começar? Está aberto o microfone. Tá. Então, tudo bem? Podemos começar? E uma Cristina. dúvida só. Oi, Cris. Depois que a gente não tem mais o áudio, Fechou teu microfone. Fechou, Cristina. Sim. depois que a gente não põe mais o áudio, que eu já tentei fazer, mas a gente parece que a gente vai falando para a gente mesma. Tudo bem isso? Tudo bem, você está lembrando da instrução, né? E é importante, porque é importante lembrar da instrução, né? O próprio Lama até sugere que a gente grave com a nossa voz primeiro, assim, né? Não fique usando nem a voz, grave com a nossa voz, porque a gente vai tomando, se familiarizando e tomando, se empoderando da própria instrução, assim, né? Mas é natural, porque a gente está se lembrando ainda, né? Da prática. E se a gente não quiser se lembrar, a gente pode até gravar também, de forma mais sucinta também, se quiser, assim, até que a gente ganhe, mas aí depois, na verdade, é relaxar, né? Toda instrução da prática é soltar, ficar presente, né? Relaxa o corpo, deixa ele presente, relaxa a respiração, solta a respiração, mas você não se desconecta dela, você sabe que o fluxo está acontecendo ali, e aí solta a mente, relaxa a mente, deixa a mente aberta, presente, e, né, no caso, a consciência, observando, na verdade, a consciência está presente, na verdade, nós estamos nos conectando com a consciência, né? Consciência no corpo, a consciência na respiração, a consciência no campo da mente. E aí a gente vai deixar, fica somente atenta à própria consciente da consciência e sem querer modificar em nada a experiência. Deixa tudo ocorrer como tiver de ocorrer. E simplesmente fica presente a consciência e usa o fluxo da respiração só como uma âncora para o presente, para se manter presente. Assim. Só isso. Mas aí é um cultivo de shamatha, né? De estar completamente presente, consciente da própria consciência e integrando, abrindo o nosso campo de experiência, né? Que inclui todas as nossas sensações, percepções, sons, está tudo ali. A gente não está fechando nada, mas a gente não está se distraindo, né? Indo atrás dos conteúdos, mas também não está querendo modificar, querendo ter uma determinada experiência, né? Simplesmente presente a todo o nosso espectro, né, de experiência. Mas aí a âncora está permanecer na quietude consciente da consciência e se só isso não for suficiente, a gente mantém, para ficar presente, para a gente não ser arrastado, mantém a atenção subliminar, assim, em segundo plano do fluxo da respiração.
Só como uma âncora para se manter presente. Oi, Ana, ou Paulo. Eu já até considerei seguir esse seu conselho de me Gravar. autoconduzir, mas o meu grau de dispersão é tão terrível que aí a tendência é ficar viajando, né? Melhor eu deixar por enquanto você... A gente vai cultivando, né? A gente vai cultivando, né? Cultivando essa confiança na própria instrução, sabe? Confiança na própria instrução também vai surgir, assim, né? E também porque tem, assim, um desejo, tem sempre uma expectativazinha de fundo, que seja de um certo jeito, né? De que não tenha pensamento, tem um grau de expectativa de controle, assim, sutil, querendo se instalar, mas a gente simplesmente... Aí, por isso que a instrução do Lama Laola é interessante. Primeiro, a gente estabeleceu o corpo no estado natural, que a gente simplesmente mas relaxa mesmo, traz a atenção para o corpo, esquece da mente, pensamento, traz a atenção para o corpo, relaxa o corpo, fica completamente presente ao corpo, sente as sensações. Minha impressão é também que a chave é realmente o relaxamento. O relaxamento é fundamental. É o relaxamento e a concentração ao corpo, porque sempre, né, quando eu consigo relaxar, estabelecer corpo, fala e bem, né? O corpo, então a fala, eu consigo também estabelecer a mente. Isso. Depende Com muito, certeza. depende do relaxamento e também então da lucidez, da clareza. Por exemplo, hoje de manhã foi horrível. Eu comi muito na noite, acordei às 4h30 para meditar, né? A meditação aconteceu um pouco como isso, né? Eu sempre tive a coisa que eu não fiquei muito claro, né? Que eu estou um pouco sonhando, né? Não muito bem. E agora na tarde, depois do almoço hoje, eu dormi, na tarde meditei, foi fantástico. E agora também a guiada, fantástico. Né? Also os pensamentos bem distantes, né? Chegando como nuvem ou como onda no mar, conseguindo... Sem ele arrastar, né? Sem arrastar a tua consciência, né? E não sem arrastar a consciência, exatamente. E a consciência com grandes intervalos também, né? Onde eu senti realmente só meu corpo e a respiração. E nada mais. E os pensamentos, imagens parada. Mas muito agradável. Muito legal. Eu tenho a impressão que só agora, desde alguns 2 meses, eu começo lentamente a meditar realmente. Also depois sério, desde quando estou treinando, desde o retiro, desde outubro ano passado, e só agora, mais ou menos, eu realmente consigo entrar nessa meditação. Entrar, né? Nessa condição de corpo está relaxado, quieto, a respiração está calma, a energia está calma, tranquila. Estabelecer a mente, E a mente, aí você consegue não ter nenhum desconforto em estar olhando para a mente, né? Porque esse desconforto vem de uma tensão, um nível de tensão. Isso está começando agora que consigo mais e mais estabelecer esse estado, que eu vejo a mente consciente de mim mesmo e, claro, ainda os sentidos físicos já, respiração, né, uma coisa, né? Isso. Mas os pensamentos, se eles passam ainda, então nessa fase, passa, vai embora, pausa, passa talvez outro, pausa. Os mestres dizem que assim, tem um fluxo muito sutil que a gente nem percebe. Tem um fluxo muito sutil, não é você está meio que se liberando dos grosseiros, assim, né? Que eu aprendi agora, isso é o ponto que eu só entendi, recentemente, em princípio, é isso. No momento quando se distrai, se deixa um pouco cair na respiração, concentrando um pouco na respiração, relaxando. E então, voltando de novo a observar a mente. Porque então, a distração tem uma energia isso. associada à distração. E quando você volta para a respiração está ligada com o nosso corpo de energia. Então, você solta relaxe na expiração, então o pensamento vai embora, como uma onda. A gente quebrou aquilo que estava, quebra esse condicionamento de seguir. Se consegue quebrar o fluxo, Isso. É bem importante. Soltando, né? E antigamente pensei sempre segurar, né? E fazer alguma coisa, e controlar, né? Controlar, E o contrário, é soltar. É fantástico.
Pois é. Quando vai ser o retiro com Lama? Quando vai ser? Qual Lama? O Lama Wallace, É em outubro. outubro, né? Outubro. Eu tenho umas datas, não está aqui junto de mim agora. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho, botei aqui. Tem já data? Tem data, agora não tem inscrição ainda, mas deixa eu te falar aqui, já que tu quer. Aham. Tem aqui a data aqui no meu calendário, acho que eu botei aqui. 12 a 15 de outubro. 12 a 15. Tá bom. Essa é a previsão, né? Foi esse o período que foi marcado com ele. 12 a 15 de outubro. Depois do primeiro turno e antes do segundo turno. Ai. Então é isso, mas assim, lembrar, Matias, que a gente também não pode fazer nem gerar expectativa. Entende? Por exemplo, como de madrugada você sentou e não estava confuso, nublado. Então, isso é meditar também. Meditar é a consciência da toda a sua experiência, né? Então, não gerar expectativa. Entende? É verdade. Então, Paulo está meditando. A gente senta, é a consciência do processo que aponta. Aceitar a meditação como ela é e basta. Está consciente, presente, e aí, aos poucos, a gente vai removendo os obstáculos da própria prática, da compreensão da prática, soltando as expectativas. Então, mas é um processo de familiarização com o estar presente, né? E com as instruções, e com o processo gradual da instrução, assim, também. Eu achei também interessante, né, recentemente, alguns dias atrás, eu queria meditar, mas minha respiração foi muito ruim, porque eu tive como um pequeno ataque de asma, por causa de um gato, provavelmente. Sim. Eu senti, queria meditar, né? Mas ficou forte foco na minha respiração. Então, eu fiquei lá, me concentrei só na respiração. Exatamente. Aí a gente tem que ter essa confiança e essa flexibilidade da gente não querer sempre fazer uma mesma coisa na prática, né? Então, se hoje o foco é o corpo... Vou tomar a doença como meu caminho, né? Isso, exatamente. Usar Exatamente. Também foi bom, um bom efeito. Depois de 20 minutos, uma meia hora, minha respiração tranquilizou, foi melhor e melhor. Com certeza. Sentido. Está gerando uma intimidade com a experiência, né? Com o corpo, com a respiração, com a própria mente. Então, às vezes, pode ser que a prática melhor para aquele dia seja focar em relaxar o corpo, sentir o elemento terra, entendeu? Ficar ali, né? E depois equilibrar os elementos no corpo. Pronto, talvez a prática seja essa, possível naquele dia. Ótimo, maravilhoso. Entende? Então, e aí a gente vai. Mas tem dia que você já entra rapidamente, o corpo está tranquilo, a respiração tranquila, e você já acessou o espaço da mente mais rápido, de forma mais tranquila e relaxada. Então, depende do momento do dia. Então, a gente não gera expectativa, a gente tem a instrução e a gente tem que olhar como está a nossa condição, o que é possível naquele momento, né? Então, isso também é uma sabedoria que a gente vai tendo, né? Uma compreensão assim, da própria prática, né? Então, vamos tentar ver como é que a gente vai andar hoje aqui. Só lembrando, né, que a gente está nesse capítulo, no capítulo que ele está abordando, né, o veículo individual e o veículo universal. Né? O Lama trouxe para nós, né, essa diferenciação, assim, talvez até então a gente não estava ligada assim, né, de que os veículos têm uma perspectiva diferente dos ensinamentos, vai ter uma perspectiva diferente. Os ensinamentos que o Buda trouxe no veículo individual é o da primeira volta do Dharma, ele trouxe uma linguagem que se comunicava com as mentes grosseiras, né? E apresentou o caminho, as 4 nobres verdades, como a estrutura conceitual que ele trouxe inicialmente, a primeira estrutura conceitual foi as 4 nobres verdades, que, na verdade, é a fundação de todos os ensinamentos dele. Mas de uma forma enfatizando aquilo que era preciso enfatizar para aquelas mentes, né, como elas podiam ouvir, como elas podiam compreender. Então, a ênfase está na ética, em não causar mal, né, a si mesmo e aos outros, e depois, aos poucos, né, e ele apresentando o caminho, né, como a ética, concentração e sabedoria. A parte da sabedoria, na parte da concentração, ele apresentou as práticas de atenção plena à respiração, então são práticas mais introdutórias no processo de shamatha, e também, no aspecto de sabedoria, ele apresentou
a gente se dá conta das 3 marcas da existência, né? Impermanência, o sofrimento e o não eu. Então, é um começo para a gente poder começar agora a questionar a nossa própria experiência, que até então a gente via como separada de nós, sólida, a gente não questionava. O Buda trouxe a sabedoria da gente começar a olhar para a própria realidade e ver a natureza, né, de permanente, de sofrimento e de não eu. E aí, no segundo giro, ou no momento de maturidade da visão do Buda, ele traz os ensinamentos do Prajnaparamita, que é o que o Lama está trazendo para nós aqui, que aí muda a perspectiva do próprio treinamento e da própria percepção de si mesmo, né, no treinamento, assim, né? Então, a gente está olhando, deixa eu pegar aqui o Kindle. Ok, deu certo. Então, a gente está olhando isso, né? Que agora, no Mahayana, nessa etapa, né? Nessa etapa do caminho, nesse outro veículo, é um veículo onde a visão agora é mais abrangente, que a gente vai agora investigar, vai aprofundar a natureza da existência. Somente vai aprofundar a natureza da vacuidade. No primeiro momento, a gente ficou somente com o não eu, o senso de eu, né? Ver que o eu não tem uma existência inerente, a pessoa não tem um eu, mas agora a gente vai olhar a vacuidade dos fenômenos, né? E aí isso tem um grau, né, de sabedoria que vai se desvendando, né? Como a gente viu naquele texto rapidamente, como o Khenpo Sutra Engano se apresentou, né, os estágios da contemplação da vacuidade. Então, nessa etapa aqui que a gente está vendo, né, no capítulo, a gente passou já por isso aqui, mas só para lembrar, né? Agora podemos começar a entender como o Buda deu tantos ensinamentos diferentes para tantas pessoas diferentes. Todos esses ensinamentos utilizaram ferramentas conceituais para guiar os ouvintes para uma experiência de realidade que não pode ser aprendida com conceitos, né? Porque a gente viu aqui que o pressuposto do Mahayana é de que a realidade que vivenciamos existe apenas na dependência de nossas concepções. Então, o que significa uma descrição correta? Se uma experiência não mediada da realidade absoluta está inteiramente... deixa eu ver se é isso que eu queria dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Isso. A gente viu aqui que o Mahayana vai desafiar a suposição natural que o mundo físico, aquele que experienciamos por meio dos sentidos, existe independentemente de percepções sensoriais e concepções. Aí essa abordagem, trabalhando com uma abordagem filosófica e contemplativa integrada, conclui-se que o mundo que percebemos não existe independentemente da nossa percepção. E o mundo como concebemos tampouco existe independentemente dos nossos conceitos. Em vez disso, a realidade é, na verdade, um sistema integrado de eventos experienciados, incluindo as experiências dos indivíduos e a experiência coletiva de muitas pessoas. Então, nesse sentido, a gente vai ver que os ensinamentos que a visão da realidade vai ser diferente, né, quando a gente começa a ver os ensinamentos do Prajnaparamita. E aí a gente viu, né, que o Buda ele apresentou um sistema assim, né, da forma que o Buda ensinou, era um sistema de escuta, de fala e de escuta, que dependia, o que ele falava estava dependendo dos ouvintes, né? Então ele precisou criar conceitos para ajudar, né, e cada vez mais penetrando a natureza da realidade, e as mentes também começarem a compreender e a ouvir esses ensinamentos mais sutis, né? Aí a gente viu aqui, a gente já tinha passado aqui por esse ponto aqui na última, né? Aí no final a gente chegou a isso aqui, eu acho que a gente parou aqui, a gente parou para essa outra questão que surgiu, né? Então, o que é um Buda? Como é que um Buda, o que acontece com o Buda após a morte? A gente parou ali. A gente ia começar ali, mas só retomando aqui esse último parágrafo, né? Então, agora podemos entender como o Buda deu tantos ensinamentos diferentes para tantas pessoas diferentes, porque todos esses ensinamentos utilizaram ferramentas conceituais para guiar os ouvintes para uma experiência de realidade que não pode ser aprendida com conceitos. Então, ele tinha que ir devagar nos próprios conceitos, para as pessoas terem a experiência, para depois ele avançar nos conceitos, para as pessoas avançarem na experiência. Então, podemos ter uma profunda realização de alguma coisa, mas isso não significa que sejamos capazes de colocá-las em palavras, que possam levar uma outra pessoa mesmo à realização.
isso também é válido para experiências em termos mais gerais. Por exemplo, ele deu aquele exemplo da pessoa que nunca comeu chocolate, doce, né? Se uma pessoa nunca provou nenhum doce, é inútil tentar descrever o sabor do chocolate para essa pessoa. Como ouvintes, tudo que podemos fazer com a linguagem é compreendê-la em termos da nossa própria experiência. Nós não conseguimos adotar a perspectiva daquele que fala. Então, aqui o Lama ressaltou a dificuldade que o próprio Buda teve de expressar a realização dele, porque ele tinha que colocar em palavras aquilo que era uma experiência, e as pessoas que estavam ouvindo, eles vão ouvir a partir da própria experiência delas. Então, era um desafio mesmo, assim, é um desafio, né, para os professores, agora mesmo, ensinar, né, trazer o Dharma, né, porque nossas mentes não estão como as mentes que estavam nos seres ciência naquela época do Buda, né? Então, a gente vai ouvir também com as mesmas dificuldades, né? Aí o Lama segue aqui. Então, uma questão importante que é tratada de forma diferente nos veículos individual e universal do budismo é: o que acontece com o Buda após sua morte? Ou, em um sentido mais amplo, o que é um Buda? Então, como é que né? Para o veículo individual, quando você ainda não está com a compreensão completa da vacuidade, mais profunda da vacuidade, e quando você começa a desvendar a vacuidade, da existência inerente dos fenômenos, e do que é um Buda, né? De acordo com o veículo individual, o Buda era um homem iluminado, que morreu, e que nunca mais renascerá no ciclo da existência. Então, essa é a percepção de quem não compreende a vacuidade. Certo? Então, o Buda era um homem iluminado, que morreu e que nunca mais renascerá no ciclo da existência. Na perspectiva Mahayana, a questão de quem era o Buda parte de uma visão muito maior. Uma visão que está compreendendo a natureza da realidade já de um outro lugar. A explicação disso, de que é um Buda, na perspectiva Mahayana, exige 3 palavras em sânscrito. Dharmakaya, que a gente já ouviu, né? A gente não compreende bem porque realmente é sutil, mas o Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Então, essas 3, a primeira, então ele vai dizer, essas 3 palavras é que vão definir na perspectiva da vacuidade, da realidade última, o que é um Buda. Né? Então, a primeira, Dharmakaya, é traduzida literalmente, né, a experiência do Buda, vamos chamar assim, a experiência do Buda, porque a gente já viu que, pela visão da vacuidade, não tem nenhum fenômeno existente inerentemente. Então, tem fenômenos que surgem a partir de causas e condições. Né? Então, qual é a experiência de um Buda? Como é que surge um Buda? O que é ser um Buda? Buda no sentido de aquela que acessa o estado desperto da mente. Buda quer dizer desperto, nesse sentido. Então, a primeira palavra, então, dessas 3 palavras que vão descrever, na perspectiva Mahayana, o que é um Buda, é Dharmakaya, que é traduzida literalmente como o corpo da verdade. Dharma significa, um dos significados, né, de Dharma é verdade. Também ele pode ser, a gente já viu que ele pode ser fenômenos, né, Dharmas, os fenômenos, como um todo, mas Dharma é verdade. E Kaya significa a verdade no sentido de o que é, a natureza da realidade como ela é, né? Dharma. E Kaya significa corpo, em sânscrito. Também pode ser traduzida como o corpo espiritual do Buda, ou seja, a essência do Buda. Na tradição Mahayana, disse que a consciência de um Buda é uma consciência transcendente, que permeia toda a realidade simultaneamente. Ele está ciente de toda a realidade através do tempo e do espaço. Está presente em toda parte e tem poder inexprimível e inesgotável. Então, essa condição última da mente lúcida é o Dharmakaya, que tem ligação com Ripa, né? A consciência, que é a consciência primordial. É a consciência primordial, a consciência que não tem, que não nasce, não morre, tá? Como ele diz aqui, né? Presente em toda parte e tem poder inexprimível e inesgotável. O Dharmakaya, essa dimensão última da realidade, produz formas. O corpo da verdade, ele é sem forma, na verdade. Ele não tem, exatamente por isso, porque ele não está, ele transcende, né? Ele transcende qualquer espaço, tempo. Ele é não nascido nesse sentido, porque ele não tem forma, que é o vazio, né? É a vacuidade.
é a natureza da vacuidade. Então, o Dharmakaya produz formas, conforme o poder infinito da mente do Buda se manifesta. Só que o Dharmakaya ele não é um vazio nada, o nada. É um vazio no sentido de potencialidade. Ele não tem nenhuma limitação e contém tudo nesse sentido. Por isso que dele surge, aí vai surgir o quê? O Dharmakaya produz formas, conforme o poder infinito da mente do Buda se manifesta. Uma das manifestações da mente do Buda é o Sambhogakaya. Ele vai produzir o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, que eles são conhecidos como, os dois são conhecidos como o Rupakaya, corpo da forma. Como o Dharmakaya é o corpo do vazio, né, o corpo que não tem forma, o Rupakaya é o corpo da forma. Então, de Dharmakaya, do vazio, surge a luminosidade, né, assim, surge a manifestação, que é num nível mais sutil, que é o Sambhogakaya, e um nível mais grosseiro, que é o Nirmanakaya. O Dharmakaya produz formas, conforme o poder infinito da mente do Buda se manifesta. Uma das manifestações da mente do Buda é chamada Sambhogakaya, o corpo realizado, descrita como uma forma humana que, de tão sutil, apenas os seres altamente realizados são capazes de percebê-la. Tais seres incluem Budas, que podem perceber, né? Tais seres que podem perceber essa manifestação sutil do Dharmakaya, são Budas, ou Aryas Bodhisattvas, ou então Bodhisattvas que alcançaram a realização direta da realidade última, de Rigpa. Para seres comuns como nós, os Sambhogakayas são inacessíveis. Então, essas formas sutis são inacessíveis para a gente que não obteve, no mínimo, pelo menos, uma realização direta de Rigpa. Dentro do caminho do Vajrayana, do John Limpa, né? É a segunda fase, quando a gente acessa já, tem um vislumbre de Rigpa na segunda fase, das 8 fases do caminho de John Limpa, né? A gente está estudando. Aí, do Sambhogakaya é emanado o Nirmanakaya, ou corpo de emanação. Essas formas mais grosseiras podem aparecer no nosso mundo. E da perspectiva Mahayana, disse que o Buda histórico foi um Nirmanakaya, uma manifestação física do Dharmakaya. Então, a perspectiva do Buda, de quem é o Buda, na visão do caminho, do grande caminho, do caminho que começa a compreender a natureza da vacuidade de forma mais profunda, é de que o Buda é uma manifestação do Dharmakaya. Ele foi um Nirmanakaya, né? E na verdade, esses 3 Kayas são inseparáveis. É como se essa natureza, essa dimensão última, manifestou naquela época, naquele momento, a forma do Buda Shakyamuni lá, né? Do Siddhartha, que foi o príncipe tal, que fez o caminho, blá, 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 mas como uma experiência, um oferecimento para os seres terem todo um caminho de liberação palmilhado, assim, né? Então, aí ele vai dizer, quando contemplamos ideias como essas, estamos nos movendo para além dos paralelos com a psicologia, que são muito comuns nos ensinamentos do primeiro veículo, fundamentais do budismo. Porque a gente, no veículo fundamental do budismo, a gente vai lidar com as 4 nobres verdades, tem um paralelo com a psicologia, tem um eu no mundo, que tem as aflições, que vai superar as aflições, então tem esse paralelo com a psicologia, mas agora no Mahayana, essa visão mais, já vou lá, vi, Matias, só um minutinho. A gente, então, é uma visão que transcende essa visão comum da realidade, que nós estamos acostumados com a nossa ciência, né, que está ligada à dualidade completa. Assim. Na verdade, essas ideias requerem fé, isso que o Lama acabou de trazer, né, a apresentação dos 3 Kayas. O que no Ocidente é sugestivo de religião. Ou seja, a gente já torce a barriga um pouco, assim, torce o estômago um pouco quando a gente começa a ouvir essa visão mais ampla, porque a gente está preso numa visão mais estreita, né, da realidade. Oi, Matias. Matias sumiu. Será que ele travou? Matias? Pronto. Ah, tu estava mudando de posição. Diz, Matias. Estou mudando de local. Tá. A Dharmakaya está visto como a realidade mais básica. Isso, mais fundamental. Isso. Mais fundamental, é. Isso. Mas,
Mas uma questão, Flori, total macaia, está surgindo só a consciência ou a realidade total? Toda a realidade, como Toda a isso é? realidade, né? Toda a realidade, né? Toda a realidade, é? Toda a realidade. Toda a realidade. É. Eu separei aqui, eu achei interessante, assim, porque esse é um tema que a gente não vê muito, e o Lama, ao longo desse livro, ele não vai aprofundar, porque é um livro mais, a gente tem uma visão geral, assim, né, esse livro que a gente está estudando, Lama. Então, eu encontrei aqui num livro que é precioso, da Francesca Flemanta, ela explicando a natureza tríplice do caminho, que a gente não só vai ver os 3 kayas, mas a gente vai ver corpo, fala e mente, que é a natureza tríplica da nossa experiência, né, colocada como um ser que está preso à dualidade, e também tem também a condição tríplice de grosseiro, sutil e muito sutil, que também a gente vê, né? Então, eu achava que talvez fosse interessante, a gente tem uns 15 minutinhos, a gente podia dar uma olhadinha, eu até digitei esse pedacinho do capítulo, porque o livro dela é um livro antigo, e não é fácil de encontrar, esse aqui, Vazio Luminoso. É um livro muito interessante. Ela foi aluna do Trungpa Rinpoche, e ajudou o Trungpa Rinpoche a traduzir o livro tibetano dos mortos, sabe? Ela tinha toda uma formação em sânscrito, uma aluna assim, bem dedicada do Trungpa Rinpoche. E ela escreveu esse livro, um livro antigo, assim, eu comprei isso há muito tempo atrás, mas está esgotado, se encontra por aí na internet, caro, mas encontra. Mas ela é muito didática, assim, nossa. Então, ela vai falar aqui um pouco, eu achei interessante a gente dar uma olhadinha hoje, desses 3 casos que vocês aproveitam, a gente dá uma olhadinha rápida, assim. Ela apresenta os 3 níveis, mas aí a gente vê o que a gente pode ler hoje. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui. No capítulo 9 desse livro Vazio Luminoso, ela vai falar rapidamente sobre o padrão tríplice do caminho. A Francesca Fremantle, o nome dela. Não sei como é que se pronuncia, se ela é francesa, enfim. Então, aí ela vai começar assim. Quer consideremos o mundo ao nosso redor, nossa própria natureza, ou a natureza dos seres iluminados, constatamos que nada existe em uma condição estática. Isso a gente já está começando a ver, né? Pelos nossos poucos, né, olhares assim para a impermanência, para a natureza do fenômeno. Então, constatamos, então, olhando o nosso mundo ao redor, nossa própria natureza, nosso corpinho está mudando o tempo inteiro, né? E a natureza dos seres iluminados, constatamos que nada existe em uma condição estática. E o próprio Buda, né, se transformou, né? Morreu, vamos chamar assim, né? A vida é um processo dinâmico e contínuo de aparição e desaparição. A realidade não é apenas o mundo dos fenômenos, apenas o que quer que apareça. É também não aparição, potencialidade. Então, uma coisa que a gente, às vezes, não se relaciona, né, com o potencial, que é o espaço vivo, né? Essa dimensão de espaço vivo, que, na verdade, é o ponto, né? A gente está sendo conduzido para reconhecer isso, né? Então, ele vai dizer, a realidade não é apenas o mundo dos fenômenos, apenas o que quer que apareça. É também não aparição, potencialidade. Isso é o vazio, a dimensão aberta da realidade. Então, a dimensão aberta da realidade. O vazio, ela é como espaço, é a dimensão sem... A Elizabeth Martins Nagel coloca dimensionalidade aberta. Não? Então, a dimensão aberta da realidade. Entre esses 2 polos, o da aparição, né, dos fenômenos e o da potencialidade, existe um terceiro estado, o fluxo de energia que os liga e os une. O que faz surgir do espaço? O fenômeno. Tem um movimento de energia. Tem um terceiro estado, que é o fluxo de energia que os liga e une. O nível mais alto ou mais profundo, é alto no sentido de elevado, né? Mais importante, ou é o mais profundo, a base, é o vazio, a essência de todos os fenômenos. O nível intermediário é a energia pela qual o vazio se comunica e se revela. A energia, ela é aquilo que faz o vazio
manifestar algo, né? Comunicar algo, ou simplesmente se revelar. Sim, a potencialidade, né? A energia que liga faz esse movimento. O nível mais baixo ou mais externo é a matéria, a manifestação real da forma física. Então, a essência é invisível. Esse nível essencial, que é como espaço pleno de potencialidade, essa essência é invisível, completamente além da esfera dos sentidos. Um estado de unidade e simplicidade. A matéria, que é o nível mais grosseiro, né? A manifestação, o fenômeno, a matéria é multiplicidade e diversidade, perceptível aos sentidos físicos. A energia que flui entre eles partilha de ambos. Pode ser descrita em termos dos sentidos, embora não esteja contida dentro dele. Então, a energia faz essa ligação entre o mundo dos fenômenos, aquilo que aparece, e o do vazio potencial. Vamos observar o funcionamento desse padrão triplo em 3 áreas diferentes. Primeiro, o Trikaya, as 3 dimensões do estado desperto. Então, as 3 dimensões do estado desperto são a manifestação desses 3 níveis. Potencialidade, espaço, né? Fenômeno e energia, ligando os 2. Então, ela vai dizer, esse padrão triplo a gente vai ver no Trikaya, no segundo, na outra área, que a gente vai ver, né? O Trikaya, que seria nas dimensões do estado desperto, a gente vai ver esses 3 níveis. No nível dos seres viventes comuns, como o corpo, a fala e a mente. Então, o corpo como a matéria, a fala como a energia e a mente como o espaço potencial, né? Então, e por último, a gente também vai ver esse aspecto triplo, que ele colocou lá em cima, né? De uma forma assim, tentando falar a essência do que é esse aspecto triplo, né? A gente vai ver também isso na tríade dos níveis grosseiro, sutil e muito sutil da existência. Em adição a esses 3 diferentes áreas, né, em relação ao Trikaya, do estado desperto, corpo falimente dos seres viventes comuns, e os 3 níveis da existência, grosseiro, sutil e muito sutil, em adição, elas existem também categorias de exterior, interior e secreta, conforme aplicado, por exemplo, aos 5 elementos da mandala. A gente vai ver muito essa classificação aqui quando está estudando o Tantra, né? Que ele vai ver nível secreto, nível externo, interno e secreto, né? Aqui. Então, todos esses grupos são expressões do mesmo princípio, portanto, existem muitas semelhanças entre eles. Podemos descobrir todos os tipos de correspondências e relacionamento entre eles. Então, eles está querendo dizer que os 3 kayas, que é a dimensão do estado desperto, o corpo falimente, que é a dimensão do ser comum, não desperto, né? E a existência, e os 3 níveis da existência de nível grosseiro, né? Matéria sutil, muito sutil, eles são interligados. Eles são interligados. Tem semelhanças e correspondências. Aí ela vai falar aqui, ela vai falar, talvez não dê tempo da gente ver os 3 kayas e nem corpo falimente, que é bem legal, assim, bem interessante, e ainda falta digitar o restinho, os outros 3, que é grosseiro, nível grosseiro. Quando eu tiver completo, a gente depois posso até passar para vocês terem uma base de estudo, é muito interessante. Mas aqui sobre o Trikaya, como ela fala aqui. Então, o Trikaya diz respeito aos corpos do estado desperto, né? As 3 dimensões do estado desperto. O Trikaya. O padrão triplo do estado desperto é pequeno, que o texto é pequenininho, vai até aqui só, até aqui, certo? Então, o padrão triplo do estado desperto é chamado de Trikaya, que significa literalmente os 3 corpos. Eles são o Dharmakaya, que é muitas vezes traduzido como corpo da verdade, o Sambhogakaya, ou corpo do deleite, ou corpo do prazer, mas na frente ela coloca também. E o Nirmanakaya, está ligado com energia, né? Sambhogakaya. E o Nirmanakaya, ou corpo de emanação. Kaya significa corpo, em sânscrito, tanto literal quanto metaforicamente, como também em inglês. Quando eu uso corpo, eu posso falar corpo, literalmente o corpo, mas como corpo, eu falo, né, metaforicamente.
Então, já que são termos muito significativos, cujos equivalentes em inglês não parecem tão adequados, vou seguir a prática de Trungpa Rinpoche, que foi o mestre dela, em manter as palavras sânscritas e me referir a eles como os 3 kayas mesmo, ou coletivamente como Trikaya. Então, Trikaya é singular porque os 3 kayas são uma unidade indivisível. 3 dimensões da totalidade. O Sambhogakaya e o Nirmanakaya, juntos, são conhecidos como o Rupakaya. Rupa quer dizer forma. Ou o corpo da forma. Distintos do Dharmakaya, que é o vazio sem forma. Então, o Dharmakaya representa o vazio sem forma, e o Rupakaya, que são os 2 corpos, Sambhogakaya e Nirmanakaya, são o corpo da forma, aquilo que é manifesto do vazio, que surge do vazio. Como diz o Sutra do Coração, forma é vazio, vazio é forma. Aí ela fala que forma e vazio são inseparáveis e não podem ser entendidos isolados um do outro. Os 2 aspectos do Rupakaya são os níveis nos quais a mente de um ser desperto, Dharmakaya, se manifesta de forma a beneficiar outras pessoas. Dharmakaya representa a realização do próprio propósito de uma pessoa de atingir a iluminação, enquanto o Sambhogakaya e o Nirmanakaya existem para realizar o propósito dos outros. Então, quando o Buda se ilumina, ele atinge o Dharmakaya, a condição última da realidade. Mas, por compaixão, ele manifesta o Sambhogakaya para os seres bodhisattvas, que aí você vai ver que tem muitos níveis. Por exemplo, o Dudjom Limpa, ele recebia ensinamentos desse nível, Dharmakaya, Sambhogakaya, que é um nível sutil. Os mestres deles eram todos no nível sutil. Então, é como se ele se conectasse com esse nível sutil e ele acessasse os arquétipos mais da sabedoria desse nível sutil. Né? E a mente dele captava isso e compreendia os ensinamentos a partir da condição dele física, né? Nirmanakaya. Então, só ver se eu terminar. Bom, é só para reler. Então, Dharmakaya representa a realização do próprio propósito de uma pessoa de atingir a iluminação, enquanto o Sambhogakaya e o Nirmanakaya existem para realizar o propósito dos outros. Por isso que se diz que, como ele falou ali, o Lama, né? No livro, para o Mahayana, para a perspectiva Mahayana, o Buda era um Nirmanakaya, o Buda Sakyamuni, o Siddhartha, né? Porque Buda a gente está usando aqui em vários sentidos, como o nome do Siddhartha, como o aspecto da realização, né? O estado desperto. Mas, assim, então, a gente viu que o Siddhartha foi, na verdade, uma manifestação do Dharmakaya. Porque os 3 kayas são inseparáveis. Ele só pôde manifestar-se como o Nirmanakaya porque ele tinha realizado o Sambhogakaya e o Dharmakaya. Entende? Nesse sentido. Sim, mas... Oi, Cristina. Acho que por eu ser do pré-primário ainda, do infantil, eu tenho uma dificuldade de entender esse vazio. Uhum. De existência inerente. Para mim, vazio é nada, né? Acho que é por conta disso. Não, a primeira associação que a gente faz de vazio é com nada, né? Por isso que eles usam também a palavra vacuidade também, né? Que é a natureza de não ter limites. Por isso que os mestres tentam encontrar palavras que melhor expressem essa condição, né? A Elizabeth Matos Nanguial usa dimensionalidade aberta. Aí os mestres também falam, é como espaço vivo, né? E sempre veja que no próprio título do livro dela tá vazio luminoso, porque não é um nada, ao contrário, é uma potencialidade, é o campo das possibilidades, é o campo de todas as possibilidades. Porque na hora que você vê que não tem nada, tem existência inerente, tudo surge dependente de causas e condições, então, porque as suas coisas só surgem porque são vazias de existência inerente. Senão não podiam surgir, porque elas tinham que estar existentes o tempo inteiro. Esse raciocínio a gente só vai compreender quando a gente olhar os raciocínios lá de Nagarjuna, que ele é muito claro, assim, em começar porque a gente tem esses pressupostos muito consolidados dentro de nós, né? A gente não consegue entender uma coisa que surge sendo vazia.
de existência inerente, não é? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de entender. Mas a gente só vai dizer, só surge porque não tem existência inerente, senão não poderia se modificar. Como é que é o nosso corpo? Ele foi surgido de causas e condições. Precisou de uma... Ele não existia em algum lugar. E nem nunca vai existir em algum lugar. Ele está sempre em um processo é um fenômeno que está sempre em mudança, em processamento. Não tem um corpo existente. Apesar de a gente ter essa experiência de corpo parecendo ser existente, limitada, né? Legal quando ela vai falar dos níveis do ser senciente, né? O corpo, a falha, a mente. O corpo, na verdade, ele não tem limite. Nós estamos em contato com toda a experiência. Né? O corpo mesmo, a gente tem a ideia de que ele é separado. Deixa eu ler aqui para pegar ali o texto. Acho que eu tenho pelo nome. Aqui. Ela vai dizer, né? O corpo contém todos os órgãos. O corpo ela vai dizer, interagimos com o ambiente através deles. A sensação se estende para fora em direção ao mundo. Portanto, de uma certa maneira, o ambiente é também parte do nosso corpo. Não estamos fechados dentro de uma parede sólida e não existe barreira real entre o lado de dentro e o lado de fora. O corpo é a experiência total de nós mesmos, como seres físicos em um universo material. Ela diz que o corpo, visto dessa perspectiva, na verdade, o corpo é a forma da gente se comunicar com todo... Dessa dimensão mais sutil, se comunicar com todo o universo. Ele, na verdade, está interligado, né? Completamente aberto. Nosso corpo se a gente for olhar, não tem fronteiras, né? Ele está em... Faltou oxigênio, a gente já viu aí que está ligado, com certeza, com o ambiente, né? O Covid veio para mostrar também, né? Então, e a gente dependeu dos pais, né? Está tudo interligado, a comida, o alimento da terra. Se for ver assim, uau, é uma coisa bem interessante. Oi, Ana e Paulo. Me diga uma coisa, quando você, para se tornar um lama, ou só no caso dos Rinpoche, eles precisam ter atingido essa vacuidade, ter entendido essa vacuidade, ou quando você recebe esse título de lama, não necessariamente você chegou a isso? Olha, o processo, por exemplo, como aconteceu com o Lama Santen, né? O Lama Santen era um professor da universidade, mas ele era um praticante, né? Um praticante que, paralelamente ao processo dele, a investigação dos fenômenos, que ele escolheu a física, não foi por acaso, né? Ele fez todo esse caminho dele contemplativo, né? E ele chegou nos ensinamentos budistas a partir do Zen, a partir dos mestres Zen que ele encontrou, e aí teve experiências com yoga, enfim, ele foi um yogi, um buscador desde cedo, assim, desde jovem, né? Quando ele encontra o Shagdu Rinpoche, o Shagdu Rinpoche passou 7 anos no Brasil. Então, o Lama acho que foi ordenado em 92, o Shagdu, não me lembro que se ele chegou qual foi o ano que ele, em 80, não sei exatamente o ano agora. Eu não confundi, não tenho essa régua clara na minha mente, assim. Mas, assim, o Lama já encontrou o Shagdu já maduro no caminho dele, maduro na investigação dele, né? Porque o Lama, toda a vida dele se pautou para olhar para a realidade, a natureza da realidade, enquanto professor de física, enquanto um físico e como um meditante. Quando o Shagdu encontra o Lama, e o Lama começa a treinar com o Shagdu, inclusive ele tinha um mestre, ele vinha pelo Zen, ele encontra o Shagdu, ele viu que o Shagdu era o mestre dele que faltava. Ele até tinha pensado em só em apoiar o Shagdu, porque ele foi contactado, porque ele era conhecido já como um mestre do budismo, só que o budismo Zen, e conhecia o Rio Grande do Sul, e o Shagdu queria construir um templo lá no Rio Grande do Sul, e o Lama foi contactado para ajudar a fazer essa conexão, né, e encontrar as terras. O Shagdu foi aquele templo de 3 coroas lá no Rio Grande do Sul. Foi lá que o Shagdu se estabeleceu, com a ajuda do Lama para encontrar o terreno e tudo. Então, quando o Lama encontra o Shagdu, ele viu que era o mestre que estava faltando. O Lama não teve dúvida de que aquele encontro não era por acaso, assim. Não era por acaso. Então, ele começa a treinar com o Shagdu. Acho que parece que o Lama conta, assim, uns 2 anos, 3 anos depois, o Shagdu fez o treinamento de base, assim, porque ele vinha trazendo um outro conjunto de ensinamentos, foi o Vajrayana.
Então, os alunos tiveram que fazer as preliminares tradicionais, o Nondro, né? E o Lama fez, né? O Lama Santen fez, já tem toda a experiência dele de meditação, tudo ele fez o Nondro para poder receber os ensinamentos mais profundos do Dzogchen. O Shagdu era um mestre também do Dzogchen, né? E Vajrayana e Dzogchen. E aí ele viu o potencial de compreensão e de atingimento, de liberação do Lama Santen. E como viu também da Lama Tseren, da Lama Shera, de vários lamas que foram ordenados pelo Shagdu. Então, essa ordenação dentro da tradição do budismo tibetano, pelo pouco que eu conheço, é uma relação de mestre e discípulo. Então, o mestre que passa o ensinamento é que tem a condição de avaliar a condição do discípulo. É uma mente que já atravessou o caminho, que está num caminho lá na frente, é que pode avaliar uma mente que está no processo. Então, o Lama Santen foi reconhecido como Lama. Claro que tem gradações de realização, entende? Com certeza o Shagdu viu no Lama a realização suficiente para dar essa bênção para o Lama Santen, né? De ser reconhecido como um professor tradicional. O critério também provavelmente é dedicação, compreensão, né? Tem um monte de aspectos. Tem tudo. O Lama, os mestres, esses alunos que são reconhecidos assim, eles têm uma relação muito próxima com o mestre. O Lama morava na mesma casa que o Shagdu, morou por um tempo na mesma casa que o Shagdu. Então, o Shagdu conhecia diretamente a mente do Lama, entende? O comportamento do Lama. Eu não sei, mas eu não sei quem escreveu isso, mas eu li isso uma vez, sobre Lama Bo, Lama Nottabo, né? Also, o autor falou, existem lamas que têm uma boa realização espiritual, isso. né? Aí varia. Outros têm um bom fundamento para ensinar, né? Isso. E alguns têm ambos, uma boa realização espiritual e um bom fundamento de ensinar. E também que eu achei muito interessante, né? Se fala, por exemplo, que em Tibete também tem pessoas que nem são monges que ficaram iluminadas, né? Isso. Tem, né? Porque não é só a questão intelectual, não é só a questão... Exatamente, que tem pessoas comuns que foram realizadas praticamente e fora do contexto praticamente... tradicional. O do de Olimpa foi né? O do de Olimpa foi foi um outsider, né? Da tradição. Ele não foi reconhecido, assim, na época. Ele não tinha um mosteiro, um templo, não tinha um lama não necessariamente é espiritualmente super realizada, não necessariamente, né? Pode ser, mas com certeza ele tem uma condição, ele avançou no caminho suficiente para ajudar, ser de ajuda, e o mestre, enquanto detentor da linhagem, ele transmite isso, ele dá a bênção para que aquela linhagem consiga seguir, né? Aquele ensinamento, aquele fluxo, aquela corrente de ensinamento siga, né? Eu quero aproveitar a carona. Desculpa, aproveitar a carona da dificuldade da Cristina para também a minha dificuldade, me encontrar com esses ensinamentos que falam de vacuidade, mas a primeira base, assim, que me parece mais fácil de me aproximar, pelo menos aqui no Ocidente, é quando a gente estuda que toda a matéria é feita de átomos e os átomos são... é um núcleozinho com um vazio enorme, depois lá uma nuvem dele. Então a gente pensa que as coisas são muito sólidas. Isso, a gente pelo tem menos isso, os né? físicos nos dizem que não são assim, né? E isso já me dá um pouco mais de calma nessa loucura de ficar tentando imaginar o que é essa vacuidade. Agora, o outro comentário que eu queria fazer é que é inescapável eu ver você falar desses 3 corpos, né, desse potencial, já que eu também fiz algum tipo de meditação cristã, é impossível eu não fazer uma conexão com a Santíssima Trindade, né? Sim, porque com certeza. Esse padrão tríplice está em muitos lugares, está no hinduísmo, né? Com o Brahma, Shiva, Vishnu, tá o Espírito, está no cristianismo, né? Como né, Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante a gente olhar assim, né? Que eles é como se
ele se manifesta, né? Está tudo chegando, Ele no vai mesmo. chegando lá na grande perfeição, como Lama diz, né? Lama diz, a grande perfeição não é budista, não é cristã, é a natureza da realidade. Então, se você tem um caminho que vai revelando a natureza da realidade, você vai chegar a reconhecê-la. Você vai usar palavras diferentes, né? Uma simbologia, mas você vai chegar na experiência daquilo, né? Então, é interessante, assim. Interessante. Vamos seguir aqui. Oi, vamos seguir só mais um pouquinho, porque já está também na nossa hora. Deixa eu ver se a gente concluiu aqui o... ela estava falando dos Trikaya, né? Vamos apresentar só essa... Ela não vai falar dos... Deixa eu ver, do Dharmakaya. Então, vamos por aqui, então. Então, Trikaya é singular, porque ele diz, não? É uma unidade indivisível, 3 dimensões da totalidade. O Sambhogakaya e o Nirmanakaya são conhecidos como os corpos da forma, né? Distintos do Dharmakaya, que é o vazio sem forma. Como diz o Sutra do Coração, forma é vazio, vazio é forma e vazio são inseparáveis e não podem ser entendidos isolados um do outro. Porque, vamos lá, os 2 aspectos do Rupakaya são os níveis nos quais a mente de um ser desperto se manifesta de forma a beneficiar outras pessoas. Então, o Dharmakaya representa a realização do próprio propósito de uma pessoa de atingir a iluminação, enquanto o Sambhogakaya e o Nirmanakaya existem para realizar o propósito dos outros. Então, é uma manifestação do Dharmakaya para benefício dos outros, por compaixão, assim. Então, em um texto complementar a esse texto que ela comenta aqui, que ela vai comentar nesse livro, O Vazio Luminoso, é um comentário para entender o clássico livro tibetano dos mortos, que esse ficou popularizado com esse nome, Livro Tibetano dos Mortos, mas o texto original, o título do texto é Liberação através da Audição. Esse é o nome do texto, do ensinamento, que a gente ficou conhecido aqui como Livro Tibetano dos Mortos. Então, ele vai dizer, em um texto complementar à liberação através da audição, ou Livro Tibetano dos Mortos, esse texto complementar chamado Autoliberação através da visão nua, mostrando a consciência, a respeito do qual veremos mais no próximo capítulo, ela falando aqui, né, a Francesca, o Trikaya, ele é descrito nesse texto aqui, Autoliberação através da visão nua, mostrando a consciência. Ela vai dizer que nesse texto é dito que o Trikaya é descrito como a própria natureza da mente. Isso é legal a gente dar uma olhada nisso, assim, agora, mesmo que a gente não tenha compreensão, mas para a gente ir fazendo as conexõezinhas, assim, rapidamente, para a gente ver. A gente não está falando de algo que é separado de nós. A gente está falando da nossa natureza. Entende? Então é legal. A gente... Matias, está fechado o teu... Falou uma coisa. Não, falei com meu filho. Tá bom. Então, o Trikaya, então, nesse texto, Autoliberação através da visão nua, mostrando a consciência, o Trikaya é descrito como a própria natureza da mente. Falando dessa mente, ou consciência, o termo afirma: dentro de si, o Trikaya é indivisível e completo em um. Vazio, onde absolutamente nada existe, é o Dharmakaya. Claridade, a radiação interior do vazio, é o Sambhogakaya. Nascendo em toda parte, sem obstrução, é o Nirmanakaya. Os 3 completos em um são sua natureza intrínseca. Aí ela vai dizer que a última linha, essa última aqui, os 3 completos em um são sua natureza intrínseca, a última linha se refere à unidade indivisível dos 3 kayas, que é chamada de, também tem um nome, Svabhavikakaya. Eu sempre me enrolo para dizer esse nome. Svabhavikakaya, que é o corpo da natureza intrínseca. Ou seja, a união dos 3 kayas, ou seja, a realização da grande perfeição é o Svabhavikakaya. Dando um nome para essa realização, né? Então, a totalidade dos 3 completos em um é a natureza de nossa própria mente. Forma a estrutura do nosso ser e o padrão no qual operamos. O Trikaya é uma expressão de como as coisas realmente são, inerentemente puras e perfeitas. Mas, sob a influência da ignorância, o experimentamos como os 3 aspectos da existência comum. Ele corresponde tanto ao corpo, à fala e à mente comuns, quanto aos níveis grosseiro, sutil e muito sutil. Também experimentamos os 3 kayas de uma maneira confusa durante os 3 estados de consciência, porque passamos toda a noite e todo dia. Em sono profundo,
entramos no Dharmakaya. Olha que legal. Ela fazia a gente cair aqui. O sonhar corresponde ao Sambhogakaya. E o estado de vigília é o Nirmanakaya. Então, a gente está sempre operando esses 3 corpos. Seja, a gente, claro, está no aspecto condicionado, né? Mas eles estão operando o tempo inteiro. Os 3 kayas estão operando o tempo inteiro. A gente não está reconhecendo. Ela vai dizer, os 3 kayas aparecem naturalmente também durante os 3 bardos descritos no livro tibetano dos mortos, né? A liberação através da audição. A luminosidade da morte, na qual a pessoa que morre entra na culminação do bardo do morrer, é o Dharmakaya. A aparição radiante das deidades pacíficas e coléricas, aparecendo durante o bardo do Dharmata, é o Sambhogakaya. E tomar a forma de um ser vivente no bardo da existência é o Nirmanakaya. Nesses momentos, a pessoa nos bardos tem a oportunidade de realizá-los, reconhecendo-os pelo que realmente são. Então, a gente tem a oportunidade de reconhecer na meditação, na vigília, tem a oportunidade de reconhecer nas práticas do sono lúcido, que a gente pode acessar e compreender de forma profunda a nossa mente, tem a oportunidade de compreender no momento da morte, que a gente vai passar por esses 3 kayas no momento da morte. A luminosidade da morte, que é o Dharmakaya, espaço luminoso, a aparição radiante das deidades pacíficas e coléricas, que é o sonho do Dharma, o sonho alucinado do Dharmata, que é aquilo que vai aparecer para nós como imagens nesse processo, é o Sambhogakaya, e tomar a forma de um ser vivente no bardo da existência, surgir novamente, é o Nirmanakaya. Então, todos somos Nirmanakaya, né? Ele vai lembrar para a gente que, na verdade, nós somos Nirmanakaya. Não nos reconhecemos assim, mas somos, né? Então, nesses momentos, a pessoa nos bardos tem a oportunidade de realizá-lo, reconhecendo-os pelo que realmente são. Então, Trungpa Rinpoche explicava o Trikaya em termos da maneira como nos relacionamos com o caminho espiritual e com a vida em geral, que sempre opera em acordo com esse padrão triplo. Como está dito no verso raiz do bardo desta vida, lá no texto, né, que a gente não viu aqui, dos 6 bardos que ela está comentando, está dito lá, fazendo da mente e das aparências o caminho, eu manifestarei o Trikaya. Ops, parece um pouco os ensinamentos de Dudya Olimpa que a gente está vendo aí, né? Fazendo da mente e das aparências o caminho, eu manifestarei o Trikaya. Isso no bardo da vida. Ou seja, é o processo que a gente vai tomar, o caminho que a gente vai tomar para revelar a nossa verdadeira natureza, né? Tomar a mente como caminho, a mente e as aparências como caminho. Essas são as nossas instruções de Dudya Olimpa que a gente está recebendo, né? Então, o bardo desta vida é o aqui e agora. Portanto, manifestar o Trikaya não deveria ser visto apenas como uma transformação que acontece milagrosamente quando atingimos a iluminação ou após a morte. A experiência do Trikaya pode ser encontrada em toda parte. É uma presença contínua em nossas vidas. Por isso que, senão a gente não... Ele está dizendo assim, se você praticar agora no bar da vida, você vai realizar os 3 kayas. É isso que ele está querendo dizer. Não precisa esperar morrer ou ir para algum lugar. Não, uma condição diferente. Não, é aqui agora, está presente, né, os 3 kayas. Então, a experiência do Trikaya pode ser encontrada em toda parte. É uma presença contínua em nossas vidas. O Dharmakaya está presente no sentido de amplidão, a fonte e o pano de fundo de todos os fenômenos. A dimensionalidade aberta. O Sambhogakaya está presente no sentido da energia brotando, a qualidade sagrada, mágica da vida. E o Nirmanakaya está presente no sentido dos fenômenos constantemente surgindo, impermanente, embora vividamente aparente. Então, do ponto de vista de um praticante, começamos de onde estamos, como seres humanos personificados, né? Como sendo alguém assim. Os estágios sucessivos de prática nos levam da realização do Nirmanakaya, através do Sambhogakaya, à consumação final do Dharmakaya, que é a culminância da nossa prática, é realizar Rigpa, a consciência primordial, o Dharmakaya. Quando essa realização se torna estabilizada, a jornada é revertida e voltamos, através dos kayas, manifestando o Sambhogakaya e Nirmanakaya como expressão do estado desperto, a partir de um ponto de vista completamente realizado. Foi a condição do Buda lá. O Lama estava falando lá no livro que a gente estava vendo. O Buda, no Mahayana, é um Nirmanakaya.
E isso tudo vai se tornar mais claro nas explicações subsequentes dos kayas individuais. Aí que ela vai explicar os 3 kayas, ela vai falar sobre o corpo falimente do ser senciente, vai explicar os níveis grosseiro, sutil e muito sutil da experiência. Depois a gente pode até ver, ao longo desse... A gente pode até, no próximo encontro, talvez ver, se a gente se interessar aqui. Eu estou terminando também de digitar, porque eu vou terminar de digitar o capítulo todo para completar. Até depois eu posso disponibilizar para quem interessar também, para vocês verem com calma, tá? Mas vocês me pedem no Zap, porque daí eu sei quem quer, né? Pode me pedir no Zap, tá bom? Individual. Então, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui. Só para a gente ter essa noção, assim, dessa dimensão da experiência que ela parece algo tão distante de nós, mas, na verdade, está mais próximo do que a gente pode imaginar. É assim que é, né? Aí vai fazendo sentido um pouco o que os lamas estão dizendo, as instruções de prática vão fazendo sentido, né? Legal a gente começar a ter olho nessa noção assim. Então, Dharmakaya é a natureza da nossa mente, né? É isso que está sendo dito, né? Nos ensinamentos para a gente. Mas a gente precisa... Aí vem a fé, né? Que é o próximo tópicozinho do nosso estudo, ele vai dizer, vai precisar de fé, né? Mas é a fé da confiança, a fé da aspiração e a fé da admiração para a gente seguir nesse processo, porque senão a gente se fecha para investigar. A gente não vai ter certeza se a gente não investigar. Mas se a gente se fechar, tá bom, é o que a gente vai ter. Então, a nossa motivação, a compreensão do caminho, a aspiração, é que vai ser o combustível da nossa prática. E quanto mais a gente vai vendo a gente vai experimentando aqui e ali, vislumbrando aqui e ali a realidade do que está sendo dito pelos ensinamentos, aí a gente vai gerando confiança. E aí a gente pode tomar esses ensinamentos como uma hipótese de trabalho, como o Lama diz, né? Ele vai falar sobre a fé lá no Budismo com Atitude, que a gente leu quando a gente estudou nos capítulos anteriores, esses 3 tipos de fé. Então, a gente vai ter que tomar uma hipótese de trabalho, senão a gente não vai ficar também, a gente obstaculizou o processo, a gente fechou. E se a gente compreende que tudo que surge da nossa experiência, que é um dos ensinamentos mais iniciais, tudo surge da mente, a gente começa a ver que a realidade não tem existência inerente quando a gente faz as meditações de olhar para a aparência e ver que, na verdade, o que tem ali? Tem um rótulo, tem as condições, causas e condições. Onde é que está, né, a carruagem? Onde é que está a mesa do altar? É nossa mente criando a realidade. Então, a gente precisa, na fase 1 do Olimpo, a gente precisa realizar isso, que entre corpo, fala e mente, é a mente que cria a realidade. Aí a gente se distancia da perspectiva materialista, do realismo materialista da ciência moderna, que é os pressupostos que a gente está inserido na nossa cultura. Aí a gente precisa olhar de forma profunda, por isso que aí esses ensinamentos sobre a natureza da realidade vão vindo devagar, assim, para a gente ir acolhendo, né, soltando essa perspectiva e se abrindo para investigar a realidade, porque não é uma questão de fé no budismo, é uma questão de você ver diretamente. Porque senão, se a gente não se abre para investigar, a gente não vai ver. Ponto. São os cientistas que não querem investigar a mente, não querem ver a natureza da consciência, não querem. Estão presos nos pressupostos lá materialistas, que deixam eles confortáveis. Ponto. Entendeu? Mas o Buda, ele virou o tapete da realidade. Ele viu. E para a gente ver, a gente precisa ter experiência direta. Não tem como... Não é uma crença, é uma visão. É uma visão. Agora, como ela é muito profunda e sutil, e a gente não tem as ferramentas nem conceituais ainda para olhar, então a gente vai ter que ir devagarzinho. Assim, por isso que aí tem um processo gradual aí. Né? Então, o próprio o Lama Tsutringantes, nas fases da meditação, ele vai dizer, primeiro, na introdução dele, ele vai dizer os 3 estágios do processo do entendimento, vai falar das 3 camadas de investigação, 3 maneiras de remover a dúvida, bem sucintamente, que a gente precisa pensar, ouvir, depois contemplar, refletir, e depois meditar, trazer para a nossa experiência direta. Mas a gente precisa, se a gente tem dúvida ainda na compreensão e na reflexão, a gente precisa voltar para esses aspectos, e precisa ter alguém que nos ajude a tirar essas dúvidas. Porque não adianta você se sentar sem ter a compreensão
tem que ter visão. Precisa ser, a visão, a meditação é, na verdade, a sustentação da visão. A gente precisa entender o processo também. Então, tem um processo de aprendizado para a gente seguir, assim, né? Claro que a gente vai, os mestres hoje estão meio que urgentes, apresentando o Dzogchen direto, porque a gente não tem mais tempo, não tem estrutura para fazer esse tipo de coisa, tudo acelerado. Antigamente eles passavam 10 anos nos aspectos filosóficos, para depois meditar, mais 10 anos meditando. A gente não tem esse tempo, não tem essa condição para fazer isso, porque não tem o apoio para fazer isso. A gente está vivendo, trabalhando, cuidando do filho, Então, eles vão apresentando o caminho da meditação, junto com o caminho pouco de caminho da visão, meditação. E quando Alan Wallace veio do John Limp, do ensinamento do John Limp, ele disse: esse é o caminho mais direto e rápido e fácil da gente acessar. E com ensinamentos muito claros, assim, de como fazer. O Alan Wallace, pela experiência que ele tem, pelo tempo de estudo, ele ficou encantado com esses ensinamentos. Porque eles são muito diretos, ensinamentos do John Limpa, né, que a gente está estudando com o Alan Wallace. Mas é um ensinamento que precisa de uma base, tem uma fundação básica que a gente precisa ter, claro. Vai chegar assim, sem ter um mínimo de compreensão do Hinayana e do Mahayana. Não ter contemplado as 4 novas verdades, não ter contemplado o Sutra do Coração, por exemplo, né, os ensinamentos Prajnaparamita, por exemplo, a visão do caminho do meio. A gente tem que ter essa base assim, para poder realmente sentar e ver, olhar para a mente e ver que do corpo fala a mente é a gente sentar para meditar e olhar diretamente. Senão a gente não vai ter essa confiança. A gente vai estar cheio de dúvida com todos os nossos pressupostos, né? Sendo validados pelo nosso dia a dia, pelo conjunto, pelo coletivo, pela nossa vida, pelas pessoas, todo. Então a gente fica, meu, uma cabecinha fora d'água, assim, né? Peixinho fora d'água, né? A cabeça levantada num fluxo assim, completamente diferente. Então, a gente vai devagar. Assim. Tá bom, queridos? Desculpe aí o dia hoje foi meio confuso aqui, começou meio louco. Mas vamos fazer a dedicação. Tá ótimo. Já tá super tarde aqui. Desculpa, deixa eu pegar aqui. Vou botar o capítulo 9 aqui. Pegar as preces. Vamos fazer uma dedicação curta, como sempre, porque eu estou sempre atrasada aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que o prece de longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, e seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. O Lama de Odiana aqui é o Vajra nascido do lago, aquela iniciação que a gente teve com o Lama Alan Wallace, né, para receber os ensinamentos de Dudjom Limpa, né? Gyuadini, Duda, Organ Lama, Drugionedro, Atiki Amalupade, Salagopasho. Na verdade, é o Dharmakaya, não é outra coisa. É realizar o Dharmakaya. Ai, então tá, querido. Obrigado, Flori, Obrigada, maravilhosa. Flori. Vai falando aí, qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bom? gente. Pode mandar, Boa pode semana. mandar. Flori. Tá? Beijo. Boa semana para todos. Vocês também.